Olá pessoal, meu nome é Bianca Oliveira, eu sou nutricionista, especialista em dietas vegetarianas e mestranda em doenças cardiovasculares pela UFRJ. Vocês sabem qual o mecanismo de prevenção de doenças cardiovasculares pela plant-based diet? É o assunto que a nossa aula vai abordar hoje. Primeiramente, nós vamos recapitular o que é uma dieta plant-based. A dieta plant-based é uma vertente da dieta vegetariana. Hoje a gente encontra na literatura diversos subtipos de dieta vegetariana. E nessa dieta a gente tem a exclusão de carne, de frango, de peixe, ovos, leite e seus derivados. Só que você pode ter uma dieta vegetariana estrita que tem alimentos processados industrializados. A plant-based justamente prega a retirada ou o consumo mínimo possível desses alimentos. Então seria uma dieta vegetariana estrita que evita o consumo de açúcares, frituras, alimentos refinados e industrializados em geral. E essa dieta ela tem alguns diferenciais que vão influenciar nessa prevenção de doenças. A gente tem a menor ingestão de gorduras saturadas, porque no reino vegetal a gente tem basicamente o coco, o cacau e a palma como os alimentos mais ricos em gordura saturada. Só que no reino animal você tem um volume muito maior de gordura saturada distribuído. A gente encontra também na literatura estudos que comparam o nível de colesterol e de triglicerídeo entre indivíduos vegetarianos e indivíduos onívoros. E na maioria desses trabalhos a gente encontra menor nível de colesterol e triglicerídeo em quem segue uma dieta vegetariana. Nós temos também um maior controle da pressão arterial, uma menor incidência de diabetes e de síndrome metabólica e, por um conjunto disso, a prevenção de doenças cardiovasculares. A gente também tem a menor incidência de câncer e a melhor relação na ingestão de sódio e potássio, o que reduz a minha excreção urinária de cálcio e também vai refletir no controle da pressão arterial. Uma estrela da dieta plant-based é o consumo de fibra alimentar. Hoje a gente sabe que a fibra alimentar atua na regulação do trânsito gastrointestinal. É comum você pegar um paciente no consultório que relata para você: poxa, quando eu não era vegetariano, eu tinha um trânsito intestinal mais lento, eu evacuava um dia sim, um dia não. E depois da dieta vegetariana eu tenho ido ao banheiro todos os dias, às vezes até mais de uma vez ao dia. A gente tem, por esse motivo, também a prevenção do câncer de cólon e de pâncreas. Se você tem um trânsito intestinal mais acelerado, você tem o tempo de contato das fezes lá no cólon reduzido. E isso previne câncer de cólon. A gente tem a redução da glicemia, da hemoglobina glicada e do colesterol. Lembrando que a fibra alimentar ela forma um gel no seu estômago que vai reduzir a velocidade da absorção da glicose. Então, quando você consome um alimento que tem ali glicose, mas você consome fibra junto, aquele gel vai fazer com que aquela glicose seja absorvida mais lentamente, evitando aquele pico de glicemia. E no quesito do colesterol, a gente tem aquele gel reduzindo a absorção do colesterol no trânsito intestinal. Nós também temos a saciedade, até porque a fibra dá aquela plenitude gástrica, e a produção de ácidos graxos de cadeia curta, e isso a gente vai falar um pouco mais aprofundado à frente. Antigamente a gente via os alimentos basicamente como fonte de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e gorduras. Nós sabemos hoje que o alimento ele é muito mais do que isso, Dentre esse muito mais, a gente tem o teor de fitoquímicos nesses alimentos. E esses fitoquímicos, eles têm ação antioxidante, cardioprotetora, anticancerígena e imunoestimuladora. E esses fitoquímicos são muito bem distribuídos nos alimentos do reino vegetal. Esse trabalho que eu trouxe para vocês, ele avaliou o teor de fitoquímicos em mais de 3.100 alimentos. E olha o que ele encontrou que interessante. Nos alimentos de origem vegetal, a gente tem em média 11 milimol a cada 100 gramas de alimento. Já nos alimentos de origem animal, a gente tem 0,18 milimol a cada 100 gramas. Ou seja, no reino vegetal, a gente tem 64 vezes mais antioxidantes do que nos alimentos do reino animal. Então a gente tem já duas grandes estrelas da plant-based diet: os fitoquímicos e a fibra alimentar. Muito tem se falado da microbiota intestinal na prevenção de doenças ou no aumento do risco de doenças. E a nossa alimentação ela tem uma grande influência na nossa microbiota.
Dependendo do que eu consumo, né, da fonte proteica da minha alimentação, do maior teor lipídico, seja de saturados ou insaturados, polifenóis e antioxidantes, a gente sabe que os fitoquímicos também são capazes de modular a minha microbiota, até mesmo vitaminas do complexo B, como a vitamina B2, né? Dependendo do que eu consumo, eu tenho uma alteração na minha microbiota intestinal, dos filos que compõem essa minha microbiota. E essa alteração, ela vai refletir na prevenção ou no aumento do risco, dependendo desses filos da minha microbiota, com prevenção de doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, refletindo em efeitos metabólicos. Bom, como por exemplo, se você tem uma ingestão predominante de alimentos, proteínas, né, de origem vegetal que carregam consigo fibras, até porque a gente sabe que os alimentos, fontes de proteína no reino vegetal são mais as leguminosas. A gente tem proteína distribuída em vários alimentos de origem vegetal, mas as leguminosas têm um teor bem maior, elas também carregam fibras. Então, se a gente carrega fibra, a gente vai ter uma produção maior de ácidos graxos de cadeia curta. Isso porque também a gente consegue modular a nossa microbiota. Então, os filos que compõem a microbiota numa dieta que tem uma predominância maior de fibras, eles tendem a ter um teor mais presente de bifidobactérias e de lactobacilos, refletindo nessa produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vai melhorar a minha barreira intestinal. Hoje a gente sabe que a junção, né, das células lá no meu trato intestinal é muito importante. Quando eu tenho essa junção prejudicada, eu tenho a passagem de substâncias nocivas para a minha circulação. Eu tenho uma alteração também na minha imunidade e a gente tem um aumento da inflamação. Então, se eu tenho ácidos graxos de cadeia curta, eu reduzo a minha cascata inflamatória, uma inibição da produção de TNF-alfa, interleucina 6 e 1, por exemplo. Agora, quando eu consumo alimentos mais de origem animal, eu tenho uma outra predominância de filos na minha microbiota, como principalmente a de bacteroides. E aí eu vou ter uma diminuição da produção de ácidos graxos de cadeia curta, porque eu estou consumindo menos fibra alimentar, né? Isso é um cálculo básico. Você coloca mais alimentos de origem animal, você faz a conta, você vai consumir menos alimentos de origem vegetal. E eu tenho a produção da timal. Bom, mostrando aqui para vocês esse trabalho, ele mostra como que funciona esse mecanismo. Se eu tenho os alimentos de origem animal, né, a carne, ela vai ter a L-carnitina na sua composição, e os ovos, principalmente ali na gema, a gente vai ter a colina. Através da L-carnitina e da colina, a nossa microbiota pega essas duas substâncias e consegue produzir uma substância chamada TMA. Essa TMA, ela segue para o meu fígado e vira TMAO. E a gente tem vários efeitos metabólicos a partir dessa TMAO, como o aumento da incidência de doença renal, de aterosclerose, de infarto, de síndrome metabólica e de diabetes tipo 2. E essas substâncias, voltando, são substâncias presentes nos alimentos de origem animal. Outro mecanismo da microbiota na influência de doenças cardiovasculares e na inflamação é o lipopolissacarídeo. Esse LPS, ele fica na parede das bactérias lá da minha microbiota intestinal. Só que ele tem uma característica interessante, ele é bem lipossolúvel. Então, se eu tenho uma alimentação mais rica em gordura, eu vou ter esse LPS se desprendendo da parede da bactéria e passando para o meu trato digestório. Outra influência da alimentação mais lipídica é a maior permeabilidade intestinal. Lembra que a gente falou da junção das células intestinais? Então a gente tem essa junção prejudicada. Então pensa comigo, eu tenho a possibilidade de substâncias passarem para minha circulação. Uma alimentação lipídica que fez com que a LPS saísse, esse lipopolissacarídeo saísse da parede da minha bactéria. A minha junção intestinal passando, esse LPS vai fácil para minha circulação. E esse LPS, ele é reconhecido como um antígeno pelo meu sistema imunológico. E o que acontece quando eu tenho um antígeno? Toda uma cascata inflamatória de produção de TNF-alfa, NF-kappa-beta. Bom, daí eu trouxe para vocês mais uma influência da gordura saturada na inflamação. Bom, nosso sistema imunológico, quando a gente tem uma dieta predominantemente, né, na ingestão de gordura saturada, um volume maior de gordura saturada,
Essa gordura saturada ela é reconhecida pelos meus macrófagos lá no meu tecido adiposo também como um antígeno, desencadeando novamente aquela cascata inflamatória. Então eu vou ter o aumento da PCR, interleucina 1, 6 e 8, TNF-alfa, eu vou ter a diminuição da adiponectina, o aumento da leptina e da resistina, e como um conjunto eu vou ter o aumento da inflamação, da resistência à insulina, o risco de aterosclerose e hipertensão. A alta ingestão de gordura saturada influencia fortemente na minha inflamação sistêmica. Bom, essa molécula de gordura saturada, ela é reconhecida pelo Toll-like receptor 4 lá no meu tecido adiposo como se fosse um antígeno. E se ele reconhece como um antígeno, a gente vai ter o desencadeamento de toda aquela cascata inflamatória. Então eu vou ter o aumento da PCR, de citocinas inflamatórias como interleucina 1, 6 e 8 e TNF-alfa, e isso vai me levar a diminuição da adiponectina, o aumento da leptina e da resistina, e como conjunto desse todo a gente tem o aumento da inflamação, da resistência à insulina, risco de aterosclerose e hipertensão. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos dos conceitos de Plant-Based Diet, os principais mecanismos na prevenção de doenças cardiovasculares e introduzimos a inflamação. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o mecanismo de desenvolvimento e progressão da aterosclerose. Aguardo vocês na continuação dessa aula. Até lá!